E aí, beleza, né? Oh, coisa boa de vida! Cheia de coisa boa! Como, por exemplo, me chamarem de palhaço. Amei! Eu não sabia que eu era um palhaço. Me amei. Aí na rede, aí na mídia. Lúcio, você é um verdadeiro palhaço. Olha que coisa boa. Porque, no bom sentido, né? Porque depende de como você entoa a coisa, depende do contexto que está falando, pode ser um xingamento, depreciativo, mas não, foi o contrário. Por exemplo, você chega lá e fala, seu palhaço. Pois é, já tem outra conotação, né? Mas do jeito que abordaram aí, não foi só uma pessoa. Lúcio, você é um verdadeiro palhaço. Mas eu amei, esse elogio eu nunca tinha recebido. Porque o que é o palhaço? O palhaço é a arte, faz a arte do erro. Do erro, tudo errado. O palhaço explora o erro. Se não tivesse o erro, se não tivesse o certinho, não tinha o palhaço. O ridículo, por exemplo. O palhaço faz o ridículo e todo mundo ri. Agora, o certinho, se fizer o ridículo, para ele vai ser o fim do mundo. Mas é uma cobrança danada. Como o palhaço não está nem aí para o mundo, porque o que o mundo acha ou não acha, então ele tem toda essa liberdade de fazer palhaçada. Isso é coisa mais gostosa que fazer o mundo rir. Ai, bendito elogio que eu recebi. Lúcio, você é um verdadeiro palhaço. Mas aqui, né, na introdução, e na hora de falar coisa séria, aí eu sou um palhaço sério, né? E mesmo falando coisa séria, às vezes eu utilizo da palhaçada, por exemplo, a cáspita da nona, ainda não. As cáspitas da nona é uma palhaçada séria, pelo amor de Deus, que é uma coisa mais legal do que abrir a consciência na brincadeira. Não é verdade? Brincando que você pode explicar o profundo e o sábio. Porque aquela pessoa intelectualizada, séria, e não sei o que, eu acho que não tem muito acesso, sabe? Eu não gosto de assistir uma palestra assim. Por isso que eu gostava tanto do Gasparetto, porque era um palhaço também, você ria tanto, que chegava às lágrimas, às vezes 1h30 de palestra lá, a hora que batia o palhaço nele. Gente, como você aprendia aquilo, como era gostoso evoluir rindo, não é verdade? Porque você evolui das duas formas, pela inteligência ou pela dor. Não, a dor é a função. Depois nós vamos falar aqui um pouco também dessa coisa. A dor é a função. Eu tiro o nome de dor e coloco por desafio para evoluir, né? Você não consegue evoluir pela inteligência, vai ter que ter uma forma. Então entra a dor, que é o papel de Lúcifer, que nós vamos falar aqui hoje. Ai, que medo! Satanismo, luciferianismo, ai, que coisa, que medo! Já vou explicar, já, na palhaçada, mas vou explicar. Então, obrigado vocês que me elogiaram aí, com um elogio tão maravilhoso. O que eu rio de palhaço na televisão, às vezes o cara cai, né? Cai e você ri, não precisa falar nada. E tem gente que gasta horrores aí com programas de humor, investe em uma tecnologia, sai caríssimo, você não ri. Não ri. O Chaves vai lá e fala uma besteira, o Madruga vai lá e o Kiko fala uma besteira, você morre de rir. Quanto que custou aquele palco, aquela cena? Nada. Aí ficaram bilionários. Entendeu? Tá no simples, né? Tá no natural. Porque o palhaço ele vai contra o comum. Vai contra a norma, o normal. Que eu tenho pavor do normal. Que palavrão, né? Todo mundo tem que ser normal. Segue as normas para se dar bem. Aí que se dá mal. Entendeu? Comum. Então é comum. O medo do erro.
Palhaço não tem isso aí. Quanto mais ele errar, melhor. Eu na cozinha eu sou um palhaço, dá tudo errado. Entendeu? Ótimo. Aí, vamos tirar proveito disso, vamos rir, né? Não é pra mim aquilo? Então o palhaço ele investe no erro, no incomum. Não no óbvio. Entendeu? Faz rir. O cara faz um gesto lá, você morre de rir. Quantos palhaços aí na televisão tem? Só com Golias, por exemplo. Ele fazia um gesto com a boca que você já morria de rir. Era um palhaço. O Didi também, lá na época dos Trapalhões, né? Os 4, né? Depois inventaram um monte de coisa, palcos caríssimos lá. Perdeu a graça. Palhaçada, acabou com a palhaçada, ficou aquele negócio mecânico lá. Perdeu a graça. Teve a naturalidade. O palhaço é natural. O palhaço é diferente. O palhaço é contra as normas. O palhaço é contra o politicamente correto, que nunca tem tanta evidência essa coisa besta aí. Parece que o povo regrediu. Parece não, regrediu de um tempo para cá. Na década de 60, 70, 80, agora tudo é politicamente incorreto. Se falar alguma coisinha assim, já é... Até músicas de carnaval que era tão bonito, agora já é politicamente incorreto. Vieram os moralistas aí, para não ofender. Quem se ofende é porque é racista. Tá vendo que lá é uma brincadeira, não tem nada a ver, o contexto era outro e tudo. Tá aí agora o politicamente correto, essa coisa idiota aí. Entendeu? Parece que o mundo... Parece não, culturalmente... tudo evoluiu de uns tempos para cá, mas é fase. Isso faz parte, né? Vamos aceitar e acabou. O que a gente não controla, a gente aceita. Tá bom? Então vamos à pergunta. Mas embora isso que eu tenha falando aqui já faz parte do programa. Já estou dando minhas dicas aí, metafísicas e espirituais. Então, olha, está escrito como Tevrônica. Tevrônica, deve ser Verônica, né? Que ela me fez uma pergunta que eu gosto desse assunto bastante. Noto a falta de uma necessária abordagem do ponto de vista espiritual sobre o satanismo. Em suma, o satanismo filosófico de Anton LaVey. Não aquele satanismo teísta praticado por indivíduos doentios, e sim o satanismo leveiano, pois esse incansavelmente questiona a todas as coisas. Entendeu? Aí ela descreve um monte de coisa, que é isso, que eu não vou poder ler aqui tudo, senão não vai ter tempo. Entendeu? Ele foi o fundador de Church of Satan, Igreja de Satã. Mas não se assuste para quem quer a primeira vez. Já falei desse assunto aqui uma vez, um pouquinho assim. Mas, e ela fala assim, tem muito a ver. Há muitos ensinamentos desses sábios, homens sombrios. Por exemplo, sobre os temas que você e o Gasparetto ensinam. Vê-se que algumas de sua linha de pensamento possuem sentidos com flagrantes semelhanças. Mas é verdade. Verdade. Então... É verdade, gente. Olha, tá muito mal informado o que é o satanismo. É que as pessoas confundem exatamente com esse diabo bíblico inventado. Não existe esse negócio. Existe. O que esse satanismo, esse luciferianismo exploram? Exploram partes ocultas que a igreja, a religião, às vezes não falaram. Que precisa esclarecer. Eles trabalham com a luz. E as pessoas ficam com medo porque por causa do nome, né? Satã, Lúcifer, isso é demônio, diabo, é o oposto de Deus, é o concorrente de Deus. É mentira. É o contrário, é a outra face de Deus. Que as pessoas não querem encarar. Entendeu? E aí confundem esse satanismo e esse luciferianismo, eles confundem com o diabo bíblico, o diabo dessas pessoas que fazem ritos macabros. Isso aí não tem nada a ver com a coisa, isso aí é trevas. Trevas é ignorância. O que são? Isso existe? Também existe. Não tem nada a ver com o diabo. Eles trabalham com a força do umbral inferior. Pessoas que morreram, que estavam aqui, que foram lá, que trabalham com as trevas, isso existe. E tem pessoas lá que têm umas formas
tipo demoníaca, que aparece às vezes para os clarividentes, entendeu? E a própria religião acampou isso como o diabo concorrente de Deus, a coisa feia, que trabalha para o mal. Aí dividir o mundo em bem e mal. O mal é do diabo e o bem é de Deus. Daquele Deus também da Bíblia, que fazia mais mal que o diabo às vezes, que matava um povo para liberar outro. Ah, sim, tinha a coisa das trevas nesse Deus. Pois é, dava aquela porrada lá no povo, que não obedecia os mandamentos. Isso aí é trevas. É coisa do baixo astral. Não é disso que nós estamos falando. Então, e essa onda aí surgiu muito na década de 60, que foi uma época de grande expansão da consciência. Foi na época que o planeta começou a abrir para a nova era, a era de Aquários, a era da passagem da Terra, da era de expiação e provações, para a era da regeneração. Nós estamos entrando na era de Aquários, a era da regeneração. Tudo vai se regenerar. Você vai investir, as pessoas vão começar a investir nelas para ver como é que ela se auto-regenera. O Deus de fora está indo para o Deus do interior. Eu sou a expressão de Deus. E esse Lúcifer e esse Satã fazem parte desse jogo maravilhoso. Sabe? Que é a luz trabalhando para tirar as trevas. E as pessoas confundem trevas com satanismo, com diabólico, com não sei o quê. Está totalmente invertido. E esses dois foram os expoentes, não só esse Anton LaVey, que fundou aquela igreja, Lavenianos, mas também o Aleister Crowley. Nossa, teve muitos seguidores desse sábio, que trabalhava com essa parte oculta na década de 60. Os Beatles, nossa, muitos expoentes. Eu sei da parte do rock, né, que teve vários. Aqui no Brasil também houve, entendeu? Eles vão ler. Eu não vou falar muito dessa teoria, porque, nossa, é muito longo. Mas vocês vão lá no Google, escrevam no Google, olha, LaVey, filosofia de LaVey, escreve Lavey. Ou então a filosofia de Crowley, que é Crowley. Para você ver cada coisa maravilhosa que eles falam lá. Que tem muito a ver com o que ela falou, que eu e o Gasparetto falamos. O Gasparetto, né? E eu aprendi com ele. Entendeu? Tem muito a ver com a filosofia da nova era. Que é para tirar os medos. Entendeu? Então, não tem nada de tenebroso nisso, gente. Lúcifer, por exemplo. Quem foi Lúcifer? Porque, resumindo em tudo, vamos pegar só um nome. Tira a palavra satanismo. Porque as pessoas se assustam com isso. Então, por isso que ele foi muito criticado na época. Entendeu? Se afastam. Como eles não querem estudar e não sabem disso, já colocam um medo. Não, isso não se mexe. Isso é coisa do diabo, que fazem as religiões, né? Nem vou mexer nesse assunto, entendeu? Mas agora não adianta, tá vindo tudo à tona. Porque na época, quantos e quantos não foram queimados na fogueira que passou na época das trevas aí da igreja, 1500 anos, sobre as trevas, aí sim sobre as trevas, sob o domínio daquele diabo inventado, sob o domínio da ignorância. E de repente, na virada do milênio, as ideias têm que aflorar. Porque a Terra precisa de uma evolução espiritual. E a evolução espiritual está na evolução da cabeça das pessoas, da expansão da consciência das pessoas. Então eles estiveram muito em voga nessa década de 60. E não tem nada a ver com aquele Lúcifer inventado. Aí falaram que Lúcifer, uma lenda aí, que ele desobedeceu Deus porque ficou vaidoso. E aí foi rebaixado, e virou concorrente de Deus, e virou demônio, para explicar, né, a origem dos diabos que eles inventaram. Entendeu? Esse diabo que eles inventaram aí nada mais são que seres humanos que estão no astral baixo, muito próximo aqui da matéria. E eles vêm fazer trabalho, sim. Trabalho de magia negra, por exemplo, são eles.
As trevas, de vez em quando, eles falam que eles soltam um desses aí, que é o rei das trevas. Lá tem poderes fantásticos, porque trabalhando com o esquizo, eles têm poderes. De vez em quando, eles encarnam um aqui. E há devastações no planeta. Tem, eles soltam um lá para encarnar, em forma de uma pessoa. E faziam bem no final, depois. Até isso depois tem sentido. Até isso, para você ver como é que são as coisas. Agora, esse Lúcifer é um anjo, gente. É um anjo. Um dos construtores da Terra. Não tem nada de anjo caído. Que coisa de anjo caído, que coisa mais sem sentido. Me desobedeceu, quis ser maior que eu, Deus, e agora foi lá pro inferno para sofrer pela eternidade. Que coisa mais sem sentido? Não. É a outra face de Deus. O trabalho de Lúcifer. Por quê? Porque trabalha exatamente com a dor. O que é a dor? Então as pessoas confundem. Se a dor é mal. Não é! A dor é uma das partes da evolução. A dor é onde tem ignorância. Se vocês se esclarecerem sobre isso aqui que eu estou falando, aqui dessa parte desses autores, vocês vão ver que, nossa, como isso tudo é bonito. Como tudo faz sentido. A dor. Troca a palavra dor por desafio. Quando você não consegue aprender pela luz. Pela luz. O que é luz? Luz é isso que eu estou falando aqui agora. Ó. Conhecimento. Cabeça, é luz. Se você não tem acesso, e não tem como, vai aprender como? O aluno que não passa de ano vai aprender como? Repetindo, dor. E a bronca dos pais, para estudar, é dor. Porque a criança ser privada da rua, é dor. Para estudar para o ano que vem, é dor. E se ela tivesse aprendido com a inteligência, estudado, não teria passado, evoluiu sem dor, passou para o segundo ano. Passou para o terceiro e para o quarto, evolui sem dor. Embora ela tenha estudado lá, naquela época que estudou, não foi uma dor, foi uma dor com consciência, foi uma coisa que a consciência dela tirava a dor. Não, eu quero vencer na vida, eu quero mostrar uma coisa, até o orgulho ferido, eu quero mostrar quem eu sou e vou lá e estudo. É diferente de uma obrigação e a pessoa não quer e vai lá e estuda. E é diferente. Entendeu? Ela foi lá e ganhou depois que passou de ano com louvor. Imagina que alegria. Ela evoluiu pela inteligência. Agora, se não evoluir pela inteligência, assim também é. Assim também é na vida. Quando você não vai pela inteligência, entra o papel do Lúcifer. Dessa parte que eles chamam de demoníaco, de sombra. Sombra, que eles falam, né? Não é trevas, é sombra. Naquele meu livro lá que escrevi com o Gasparetto, Revelação da Luz e das Sombras, fala desse assunto. Entendeu? Entra a parte dele. Ele que coloca o desafio para você. Não só para você, mas para a Terra toda. O desafio de uma guerra, por exemplo. Ele é entre os anjos, que eles falam, dele, para fazer. Quando não precisa mais, tira. Porque precisa daquilo. Ou seja, é uma coisa útil. Para sair da própria ignorância. Ou seja, ele usa a dor para você sair da própria dor. Porque não tem outra maneira. Entendeu? Então, quando tiver uma dor, trate bem. Olha, nossa, é um desafio meu aqui. Não, tá doído, tá. Mas eu vou aprender alguma coisa com isso. Eu estou expandindo minha consciência, que amanhã não vem a luz, e aí minha vida fica mais livre. Vou expandindo meu universo. E cada vez eu sou mais livre nessa coisa. E cada vez eu tenho mais poder. E cada vez mais eu domino. E cada vez eu mais expando, cada vez eu mais realizo. Até quando? Até do tamanho do infinito. Porque Deus é infinito dentro de você. Porque nós saímos da ignorância total e vamos para a lucidez. É assim o processo de todo mundo. E a Terra, como está hoje, está exatamente no ponto que ela precisa estar. Não está pior do que melhor. Está melhor que antes. Se você pegar 100 anos atrás, Deus me livre daquela época. Olha como que tem hoje o celular aí, que coisa maravilhosa eu estava vendo aí. A tecnologia, as cabeças novas das crianças estão se encarnando hoje. Imagina o mundo desse pessoal dos jovens, daqui 30, 40, 50 anos, daqui 100. E daqui 200, quando você reencarnar de novo. Se você tiver com a consciência expandida. Agora, os que bloquearem e não quiserem, ou por muita ignorância,
Aí não se encarna mais aqui no planeta, pro próprio bem delas, elas não vão nem saber que vão ser emigradas para outros planetas inferior, mais atrasado pro próprio bem delas. Como nós viemos para o planeta, a Terra, sim, no começo era muita ignorância, então nós somos todos ETs, gente. Viemos dos planetas, aqui não comporta mais que evoluiu. Vai lá para a Terra, ignorante, tudo bem. E estamos nesse estágio de hoje. E a Terra evolui também. E o que não precisa mais, que vai contra a evolução da Terra, outros planetas. Castigo? Não, para o próprio bem da pessoa. Porque aqui vai muito rápido, então ela fica perdida. E a gente se encarna também por causa pro bem da nossa pessoa. Porque lá no astral é muito rápido. Você não está acompanhando. Que tal passar a fazer um curso na matéria de 100 anos? E vem para cá. Olha como é que tudo tem uma explicação. Não tem nada de misterioso no universo paralelo, nos infinitos universos que Deus criou. Não tem nada de misterioso. Isso tem o desconhecido. Conheceu, entrou à luz, acabou o mistério. Não tem mistério. Deus não faz as coisas para esconder. Ele faz as coisas para você ver, para a gente ver como ele é grandioso. O Deus não é separado, tá? Então esse movimento da nova era, tiraram o Deus de fora e tá voltando para Deus dentro, como era lá no princípio das coisas. Que tiraram o Deus fora, agora fica todo mundo aí, com medo dele. Ai, me perdoa, minha culpa, minha máxima culpa. Fica nesse negócio aí de idiota, de umbral. E se Deus não perdoasse, ainda inventaram o diabo. Você percebeu? Para botar mais medo. Cáspita, tá aí. Cáspita da nana! Ah, o Gabriel que pôs lá, que o Gabriel tá subsidiando. Precisa acordar, não tem nada lá fora. Precisa acordar. Acorda. Precisa acordar, não tem nada lá fora. Tá na sua cabeça, povo. Vamos acordar para expandir a consciência. Para acabar com esses medos que inventaram aí 2000 anos até hoje aí, preponderando que a Terra não vai suportar mais isso. E vai encarnar criancinhas maravilhosas que está tendo até hoje para transformar essa coisa aqui, essa terra, no paraíso. Com o passar do tempo, né? Acabou. Olha, ai que assunto empolgante, né? Tá bom, então vão lá, leia para esclarecer. Onde esclarece, entra a luz, claro, de luz, e a dor sai. E você quer ser mais livre e a consciência mais expandida. Fui.